Foi uma daquelas manhãs parisienses que te fazem pensar que todos vivem em uma pintura. O sol brilhava, a Torre Eiffel reluzia ao longe e a cidade fervilhava com o habitual caos turístico, mesmo em 1951. Mas num pequeno e sem graça apartamento, logo após a Rue de la Paix, uma cena muito menos pitoresca se desenrolava. Um homem enorme estava sentado à mesa da cozinha, que quase cedia sob o peso da imensa quantidade de comida empilhada sobre ela. Ele estava só, mas parecia não se importar. Sua barriga redonda e inchada transbordava sobre o cós da calça como um rio cheio. Ele enfiava a comida na boca com um tipo de prazer selvagem, suas mãos gordurosas e cobertas de migalhas. Ele não estava comendo, estava devorando. Um papagaio, seu amado companheiro por anos, pousava nervosamente no parapeito da janela aberta, observando o espetáculo ansiosamente. As penas verdes do pássaro tremulavam na brisa, mas seus olhos negros nunca deixaram o homem. Era como se o pássaro implorasse para o homem parar. Mas o homem continuava, nem mesmo perto disso. Ah, sim, isso é a vida. O homem murmurava em francês enquanto comia, com a boca muito cheia para falar claramente. Suas bochechas estufaram como as de um esquilo. Ele pausou por um momento, olhando ao redor, sorrindo satisfeito. O que é isso, Polly? Ah, nada. Bem, você não sabe o que está perdendo. O papagaio fez um som suave e nervoso em resposta. Ele bateu as asas e se mexeu desconfortavelmente. Ele sabia que algo estava errado. Então veio o barulho. Um som estranho, borbulhante. Inicialmente, era tão sutil que o homem não notou. Mas então ficou mais alto e pronunciado. O papagaio arrepiou as penas e inclinou a cabeça, com os olhos arregalados de horror. O homem parou, com a mão a meio caminho da boca, com mais comida. Ele olhou para a própria barriga, depois para o papagaio, como se finalmente notasse que algo estava errado. Um som baixo, úmido e borbulhante gorgolejou de dentro dele, antinatural e errado. Sua pele parecia uma panela de sopa fervendo. Seus dedos apertaram a borda da mesa, nós dos dedos brancos, respiração em afadas curtas e apavoradas. Ele olhou para o próprio estômago, seus olhos arregalados de incredulidade. Então, com um arroto nojentamente alto, o homem se recostou na cadeira, a mão pressionada contra o estômago. Ah, isso não é normal, ele gemeu em francês. Talvez o quarto prato de salsichas tenha sido demais. O que você acha, Polly? Devo pegar o quinto? O papagaio grasnou e bateu as asas, eriçando suas penas como se tentasse escapar da cena. Sem tal sorte, o estômago do homem roncou novamente, desta vez muito mais alto. E então, o homem explodiu. Não foi apenas um estouro simples e fofo. Não, isso foi uma erupção total. Um sangrento e distorcido show de fogos de artifício respingando por toda a parte. O papagaio gritou a palavra mais rápido do que podia processá-la. O papagaio gritou, suas penas cobertas com pedaços de carne humana. Ele tentou se livrar deles, batendo as asas freneticamente, mas os pedaços estavam presos, como lembranças doentias de um filme de desastre. O homem havia desaparecido, mas o papagaio estava coberto da cabeça à cauda com seus restos. Parecia uma criatura vinda direto de um show de horror. O papagaio murmurou, como se processasse o pesadelo recém-ocorrido. Ele voou pela janela com uma última batida de asas, em pânico. Enquanto subia para o belo céu de Paris, pedaços da carne do homem começaram a cair, chovendo como confetes trágicos. Enquanto isso, lá embaixo, um casal de mãos dadas passeava perto da Torre Eiffel. Eles eram recém-casados, alegremente alheios aos restos humanos que caíam do céu. Não é lindo aqui? A mulher perguntou, olhos brilhando, enquanto seu marido a fotografava diante da torre. Completamente perdido no momento, ele sorriu, ajustando as configurações da câmera
como um amador. Um pedaço de carne caiu do céu, pousando a apenas alguns centímetros deles. Atingiu o chão com um som asqueroso. O homem não viu isso? A mulher também não. Eles continuaram andando e rindo, apaixonados em Paris. Nada poderia estragar esse momento. Acima, o papagaio voava em pânico, tentando se livrar dos restos de seu amado dono falecido. Mais pedaços de carne caíam sobre as pessoas desprevenidas. Os recém-casados, imersos em seu próprio mundo, adentraram um café nas redondezas. Eles encontraram um lugar no terraço, aproveitando o sol da manhã tardia. O mundo parecia perfeito. Eles pediram café, croissants, o típico café da manhã parisiense. O garçom sorriu para eles, que retribuíram. Durante todo o tempo, o papagaio continuou voando acima, ainda tentando desesperadamente se livrar das lembranças repugnantes recebidas de seu dono. O pânico do papagaio agora era uma emergência total. Com um último ato de desespero, em pleno voo, o papagaio arrancou uma pena ensopada de sangue de seu lado e, em um gesto que só poderia ser descrito como pura repulsa, cuspiu-a no ar. A pena girou enquanto caía, deixando um rastro de gotas de sangue que se espalharam como confetes distorcidos. 2 gotas caíram. Uma atingiu o croissant, a outra o cappuccino. O casal estava ocupado demais, sendo apaixonadamente apaixonado para notar. A mulher deu uma mordida delicada no croissant, como se fosse a coisa mais sagrada do mundo. Enquanto seus dentes afundavam na massa folhada e amanteigada, ela não sentiu a pequena gota de sangue infiltrada nela. Ela não sentiu o gosto, apenas sorriu e suspirou, felizmente inconsciente do bizarro destino que o universo havia decidido lhe entregar. Seu parceiro, de olhos semicerrados, recostou-se e deu um longo gole no cappuccino, a gota de sangue afundando despercebida na espuma. Perfeito, ele murmurou, saboreando o gosto. Se ele soubesse o que tinha acabado de consumir. O casal continuou seu banquete alheio. Eles não notaram o papagaio voando sobre eles, tentando se livrar dos restos de seu terrível passageiro. O casal não percebeu os pequenos pedaços de carne humana caindo como uma chuva doentia ao seu redor, respingando nas ruas ou em transeuntes. A cidade era linda e eles estavam apaixonadíssimos. Mas todas as coisas boas devem chegar ao fim. A lua de mel deles foi um turbilhão de romance, croissants e café sensacional. Mas como tudo que é perfeito, tinha data de vencimento. Semanas depois, ao embarcarem no avião de volta para casa, as coisas tomaram um rumo estranho. Algo não estava certo. O casal, antes envolvido em uma bolha quente e feliz, agora sentava lado a lado em um silêncio desconfortável. O calor que os rodeava não provinha do amor ou da paixão. Não, isso era diferente. Era um calor interno, um fogo do qual eles não podiam escapar. A mulher secou a testa com as costas da mão, o rosto vermelho e os olhos cerrados. Ela olhou para o marido, confusa. Você está sentindo calor? Ele puxou a gola da camisa, tentando afrouxá-la. Sim, eu pensei que era só eu. Eles trocaram um olhar rápido, mas nenhum tinha resposta para o estranho desconforto que os envolvia. A felicidade anterior deles logo se transformou em um desconforto monótono. Uma aeromoça passou, excessivamente animada. Posso lhe oferecer algo mais para seu conforto? O marido sorriu fracamente. Água seria bom, obrigado. Ela assentiu, voltando logo depois, com guardanapos e água para eles. Aqui está, mais alguma coisa? A mulher balançou a cabeça, esforçando-se para sorrir e parecer feliz e grata, mas o suor em sua testa revelava outra história. A comissária de bordo se afastou. Com o passar do tempo, o casal se sentia cada vez pior. O calor subia de seus estômagos para suas cabeças. O avião virou um forno, com ar espesso demais para respirar. Contudo, não havia motivo claro para tal. Talvez o avião esteja apenas muito quente, murmurou o marido, ajustando a gola.
Ele pegou a água, mas não ajudou, não fez nada. Nada ajudou. Nem a água, guardanapos ou ar-condicionado. Ao retornar para casa, as coisas se tornaram ainda mais estranhas e perturbadoras. Não foi imediato. Nada nunca é. Mas depois de algumas semanas, o apetite do casal se tornou um poço sem fundo. E não eram apenas os desejos habituais de férias. Não, isso era diferente. Eles se encontravam em frente à geladeira a qualquer hora, apenas olhando para ela como zumbis. Eles abriram a porta, espiaram dentro e começaram a comer sem pensar. Era como se um instinto primitivo tivesse assumido o controle. De repente, nada mais importava. Nada além da fome roedora que os chamava de dentro. Duas bocas bem abertas, olhos vidrados. Eles devoraram tudo que encontraram. Restos do jantar, potes de picles pela metade, queijo possivelmente vencido há uma semana. Não importava, se era comestível, estava valendo. A geladeira virou a nova melhor amiga deles. Eles simplesmente não conseguiam parar. Uma noite, a tensão transbordou o último pedaço de frango na mesa de jantar como uma cruel tentação. Esperava que brigassem por ele. E previsivelmente, eles brigaram. Ambos alcançaram ao mesmo tempo. Suas mãos se encontraram no ar, dedos roçando como uma dança triste e distorcida. Não, eu ia comer isso, a esposa gritou, sua voz alta, com o desespero que ela tinha muita vergonha de admitir. Ah, você deve estar brincando comigo, o marido retrucou, pegando o frango e puxando-o para si. Eu vi primeiro. A briga era sem sentido, ambos estavam bêbados. Mas o frango, aquele triste e último pedaço, era como algum tipo de prêmio sagrado. A primeira briga do casal foi por um motivo banal, comida. No entanto, parecia tudo. As vozes se elevaram e a discussão virou uma bagunça de acusações e reivindicações ridículas. Em um instante, tudo virou um borrão, como dois animais lutando pela última porção de uma caça. E então a esposa estourou. Abruptamente, ela correu para a cozinha, batendo a porta da geladeira com força. Tudo bem, ela gritou, com o rosto contorcido de raiva. Eu vou fazer minha própria janta. Ela tirou um frango inteiro da geladeira como se fosse a última ceia. Sem pensar, ela colocou-o no balcão e começou a prepará-lo, cortando-o com uma energia febril, quase violenta. O marido sentou-se à mesa, chocado. Sua mão alcançou o último pedaço de frango no prato, depois o largou. Algo o tirou de seu transe. Com uma leve risada, ele entrou na cozinha e sorriu para sua esposa. Olha só, nossa primeira briga. Será uma boa história para contar aos netos, hein? Mas a esposa não aceitava isso. Não agora, quando estava faminta, praticamente tremendo de fome. Você está falando sério? Ela sibilou, seu rosto corado. Você não vê que estou faminta? Qual é o seu problema? Ela o empurrou para longe, como se a presença dele fosse a última coisa de que ela precisava. Você comeu o último pedaço, você não entende. A respiração deles era rápida, aguda, todo o ser dela focado em uma coisa: comida. Mais comida. O marido recuou, sua tentativa de humor caiu por terra. Ei, eu não quis dizer, mas ela não ouviu. O absurdo disso tudo se perdeu para ela. A discussão era ridícula, sim, mas a fome dela? Sua fome era totalmente diferente. Algo muito real. Ela terminou de cozinhar o frango, suas mãos tremendo de frustração enquanto enchia o prato. O marido, muito atordoado, para dizer qualquer outra coisa, apenas ficou ali na porta da cozinha, observando a mulher com quem se casou devorar uma refeição inteira como se fosse a última que ela teria, e por algum motivo parecia que era. A tensão não diminuiu, mas se acumulou, como um fogo lento que passa despercebido até que a casa inteira esteja em chamas. Semanas depois, a cunhada apareceu, esperando uma recepção calorosa e histórias de sua aventura romântica em Paris. Ela tinha visões de croissants e fotos da Torre Eiffel, de conversas cheias de amor e risadas,
Mas quando ela passou por aquela porta, encontrou algo completamente diferente. O casal estava diferente. Eles eram, por falta de uma palavra melhor, maiores. Eles haviam engordado, mas não era apenas isso. Sua energia, outrora alegre e despreocupada, transformou-se em algo menos cativante, algo cru, algo agressivo, algo faminto. A esposa estava à mesa da cozinha, cotovelos afundados no que parecia ser um pote de manteiga de amendoim, mergulhando uma colher como se fosse seu trabalho. Seus olhos estavam vidrados e ela fazia ruídos estranhos e satisfeitos, como em transe. Seu marido andava de um lado para o outro, levando a mão à boca constantemente, enfiando bolachas como se sua vida dependesse disso. Ocasionalmente, ele parava, limpava a boca e olhava para a geladeira como se fosse uma amante secreta da qual não conseguia se livrar. A irmã, parada na porta, tinha a expressão que você esperaria ao entrar em uma cena de crime. "Meu Deus", ela murmurou baixinho, antes de forçar um sorriso. Vocês parecem incríveis. Como tem sido tudo." A esposa não olhou para cima. Ela pegou mais uma colherada de manteiga de amendoim e, sem mastigar, murmurou: "Ótimo." O marido parou em seu andar. "Sim, ótimo, se você está sempre com fome." A irmã, desconfortável, entrou na sala, observando o casal como se pudessem atacar a qualquer instante. "E aí, como foi Paris? Conta aí alguma história divertida." A esposa ergueu a cabeça, deixando cair migalhas da boca. "Histórias? Ah, claro, muitas histórias. Mas nós estivemos ocupados." Ela lambeu manteiga de amendoim da tampa, como se fosse algo normal. A irmã olhou para ela, tentando puxar assunto. "Você parece diferente. Você tem se alimentado bem?" A esposa estreitou os olhos. A irmã gaguejou, seus olhos buscando apoio do marido, que estava muito ocupado com seus biscoitos, desinteressado em ajudá-la. Ela olhou para a esposa, que de alguma forma terminou um pote inteiro de manteiga de amendoim. "Você está grávida?" Houve uma pausa desconfortável. "Com licença?" A esposa retrucou, levantando-se tão repentinamente que a cadeira raspou alto contra o chão. "Grávida. Você está me chamando de gorda." A irmã congelou seu rosto, ficando vermelho. "Beterraba. Eu só pensei bem. Você sabe, com você sabe, mudança de tamanho. Talvez você tivesse um pão no forno." Houve um silêncio tão espesso que você poderia cortá-lo com uma faca. Os olhos da esposa passaram de choque para raiva. "Um pão? Você acha que eu tenho um pão no forno?" Ela cuspiu as palavras como se fossem venenosas. O marido, completamente imperturbável, deu de ombros. "Qual é o problema com um pão? Todos nós precisamos de um pão." A irmã agora se arrependia de tudo o que já havia dito na vida. Ela recuou um pouco, buscando se ocultar atrás do batente da porta. Ela tentou explicar, mas antes que pudesse terminar, a esposa passou por ela em direção à cozinha. "Estou morrendo de fome", ela murmurou, quase chutando a porta da despensa. "Nunca tem comida suficiente aqui." Enquanto isso, uma idosa observava a cena, pela janela do outro lado da rua. Seus olhos velhos se estreitaram, sorrindo diante da cena. Ela vinha observando há semanas, desde que os recém-casados se mudaram. Ela tinha uma visão completa da cozinha e sala de estar deles. Ela tinha visto tudo, as inúmeras idas à geladeira, o acúmulo de comida, as escadas estranhas. Ela espiava pelas cortinas com a mão no queixo, como se observasse um documentário sobre a vida selvagem. "Oh, meu Deus", ela murmurou sorrindo. "Está ficando pior." De volta ao lar, a situação piorava. O marido, confuso e derrotado, vasculhava a despensa como se buscasse o santo graal. "Onde está a última caixa de cereal?" Ele murmurou como se não tivesse comido uma pizza inteira há 1 hora. A esposa, segurando uma frigideira, virou-se. "O que você está fazendo?" Ela exigiu. "Esta é minha refeição. Nem pense nisso." A irmã, percebendo que estava claramente perdida, tentou sair rapidamente.
Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, mas não antes da esposa lançar-lhe um olhar tão frio que parecia um soco no estômago. O marido não reconheceu a irmã, enquanto ela saía apressada pela porta. Ele vasculhava freneticamente a gaveta de tranqueiras, procurando algo para comer. Quando a porta bateu atrás dela, a vizinha idosa, ainda observando do outro lado da rua, recostou-se satisfeita na cadeira. Ela deu um gole lento no seu chá. "Ah, a lua de mel acabou", ela disse maliciosamente. "Vamos ver quanto tempo eles duram." Mais tarde, naquela noite, o inevitável aconteceu com uma ferocidade que ninguém, principalmente o casal, poderia ter previsto. A esposa sentava-se à mesa da cozinha. Ela estava na metade de uma tigela de macarrão que sobrou. Ela engoliu o espaguete sem sequer mastigar direito. Os olhos dela estavam distantes, vidrados, consumidos por essa fome insaciável que há muito passou do ponto de normalidade. Então aconteceu. Um ruído baixo e borbulhante irrompeu de dentro dela. O som era grotesco, como se algo borbulhasse dentro dela, pronto para escapar. Seu corpo enrijeceu e, por um instante, fitou o prato à sua frente, como se acreditasse que isso pudesse salvá-la. Mas já era tarde demais. Seu peito se agitava, seu rosto se contorcia em agonia, e com um estalo horrível e sobrenatural, seu corpo explodiu. Não foi como um balão estourando, não. Foi uma erupção completa. Carne, sangue e massa semi-digerida espirraram por toda a sala em todas as direções. A força foi tão poderosa que pedaços do corpo dela respingaram nas paredes e a mesa virou na confusão. Por um instante, só houve silêncio. Então o marido, que estava sentado do outro lado da mesa, congelou. Seus olhos, arregalados e vidrados, encaravam o espaço vazio onde sua esposa estivera, sua boca ainda aberta, a colher pairando no ar. Esquecido. Ele piscou 2 vezes lentamente, processando o que acabara de acontecer. Ele não gritou, ele nem sequer estremeceu. Ele simplesmente estendeu a mão como se fosse a coisa mais natural do mundo e pegou a tigela de macarrão do chão. Ele nem se deu ao trabalho de verificar se era seguro. Ele não se importava. Ele comeu, colocando a comida na boca sem pausa. Seus olhos ainda fixos no espaço vazio, enquanto mastigava, ele ouviu um som estranho de gorgolejo. Era suave no início, mas depois ficou mais alto, o gorgolejo se tornando um estrondo profundo e perturbador. Ele olhou para o próprio estômago, seus olhos se arregalando ao perceber. Sua respiração se tornou superficial, seus dedos apertando a tigela. O rugido ficou mais alto, mais insistente. Ele podia sentir no estômago a pressão aumentando e o calor fervendo. Estava vindo para ele. Ele sabia que vinha para ele. Desesperado, ele enfiou o resto da massa na boca, mastigando como se pudesse fugir da morte. Com carboidratos, ele mastigava mais rápido, mais freneticamente. Seus olhos estavam selvagens, sua respiração irregular. A explosão foi tão violenta quanto a da esposa. Seu corpo detonou com a força que enviou pedaços dele voando em todas as direções. A cozinha foi destruída em um instante. As paredes, o teto, os balcões, nada estava seguro do fallout. Era como se a casa inteira tivesse sido atingida por uma bomba e, de certa forma, tinha sido. O quarto voltou a ficar em silêncio. Do outro lado da rua, a vizinha idosa, que observava da janela da cozinha, não sabia o que fazer. Ela vinha espionando por semanas aquelas pessoas estranhas e famintas do outro lado. Ela notou seus comportamentos estranhos e as constantes idas à geladeira. Mas isso era algo mais. Suas mãos começaram a tremer. Ela de fato viu isso agora? 2 pessoas explodem? Ela deu alguns passos para trás, segurando o peito. Sua mente acelerou, tentando se convencer de que o que viu era apenas um truque de luz, ou talvez sua idade a alcançando. Demência? Não, ela tinha visto com seus próprios olhos. O horror, as explosões. Com as mãos tremendo, ela discou para a polícia no telefone.
Ela relatava as circunstâncias bizarras que testemunhou ao despachante quando a fundação, que sempre observava e ouvia, detectou a anomalia. Quando os socorristas chegaram, a cena já havia sido assegurada pela fundação. Seus agentes já haviam se disfarçado de paramédicos, agindo de modo rápido e eficiente, como se fosse só mais um dia no escritório. Eles vasculharam a casa, tirando fotos e coletando evidências dos restos da explosão. Amostras foram coletadas, sangue e tecidos analisados, as paredes e o chão vasculhados em busca de sinais de algo incomum. Eles se moviam com precisão quase cirúrgica, como se o horror testemunhado fosse apenas mais um enigma a ser resolvido. Na manhã seguinte, fotos do incidente haviam vazado para a mídia nacional com cobertura em toda a parte. 2 pessoas desapareceram repentinamente. Sem aviso, sem motivo. Repórteres descreveram o acidente como bizarro. Outros sugeriram que era um serial killer à solta. Não importava o contexto, o assunto estava na boca de todos. As pessoas especulavam, hipotetizavam e inventavam histórias. Eles precisavam de respostas. A fundação tentou controlar a narrativa, mas só podia plantar dúvidas de que esses supostos casos de combustão humana espontânea eram uma farsa. SCP-081 é um vírus encantador que transforma seus hábitos alimentares não saudáveis em um evento explosivo literal. Esse vírus, transmitido por ratos, contato íntimo ou sangue infectado, age sequestrando células de gordura e do sistema imunológico. Seu objetivo? Fazer você comer tudo o que vê pela frente, até que seu corpo atinja um ponto em que você exploda em uma explosão ardente e incontrolável de combustão interna. O vírus avança em 4 fases. Primeiro, você começa se sentindo um pouco fatigado, como se tivesse tido uma semana difícil, mas nada muito alarmante. Na segunda fase, seu corpo começa a esquentar. Calor intenso. Ondas de calor te atingem como se você estivesse no epicentro, despertando uma fome insaciável. Você não consegue parar de comer. Na terceira fase, você está consumindo comida, como se não houvesse amanhã. Mas não importa o quanto você coma, a fome nunca vai embora. O metabolismo do seu corpo diminui a uma velocidade lenta, enquanto você ganha peso mais rápido do que pode contar suas calorias. Finalmente, na quarta fase, seu corpo atinge 55% de gordura corporal e é quando a verdadeira diversão começa. Neste ponto, você estará tão cheio, tão inchado e ainda assim com fome, que seu corpo começará a se voltar contra si mesmo e você entrará em combustão espontânea. A explosão é violenta, ardente, como um experimento culinário mal sucedido. SCP-801 ganhou atenção após casos de combustão espontânea no início do século XX, com o infame incidente de Mary Reeser em 1951. No entanto, descobriu-se que esse vírus não é um fenômeno novo. Ele existe desde 1763, possivelmente mais, e a maioria dos misteriosos incidentes anteriores de combustão espontânea provavelmente se deve a este vírus. Não foi até o século XX, com o aumento do acesso à comida e a queda na desnutrição, que os casos de SCP-081 dispararam. A propagação e taxa de infecção do vírus são maiores atualmente, especialmente na América do Norte, onde a pessoa média tende a ser bem alimentada e superalimentada. SCP-081 agora é classificado como um patógeno perigoso Euclide, embora o verdadeiro problema seja que o vírus só afeta aqueles com uma predisposição genética particular para o acúmulo de gordura. No grande esquema das coisas, a lição é: da próxima vez que você estiver prestes a devorar o segundo prato de lasanha, reflita antes. Você pode acabar saindo com uma bolsa, mas não a que você espera. E para os diabéticos, parabéns, vocês são imunes. Isso não ajuda, de fato, quem está à beira de explodir de tanta pressão.